Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, meu irmão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco ainda nessa manhã. Que o Senhor derrame espírito de revelação e sabedoria sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Projeta para mim Hebreus capítulo 4, versículo 10. Você pode acompanhar na sua revista essa palavra. Hebreus 4:10, a Bíblia diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, uma das coisas mais importantes que nós temos na vida cristã, o pastor Naor já mencionou aqui durante a oração, o pastor Aloysio tem pregado ao longo desses últimos anos, é que nós como cristãos precisamos aprender a entrar no descanso de Deus. Hoje em dia, ainda mais no século 21, as pessoas vivem numa correria, são pressões que existem no seu trabalho, na sua família, no casamento, nos relacionamentos, e pressões que existem também na igreja, na vida da igreja. Às vezes é uma pressão para alcançar o alvo da campanha, uma pressão para matricular alunos do cursão. Nós vivemos num mundo cheio de cobranças, nós vivemos num mundo cheio de pressões, e muitas vezes essas pressões, essas situações geram em nós angústia. Então, como cristãos, ou como filho de Deus que você é, amém? É importantíssimo você aprender a viver a sua vida cristã confiado na graça de Deus, confiada no descanso de Deus, viver no descanso de Deus. É por isso que o autor de Hebreus diz aqui, que aquele que entrou no descanso de Deus, essa pessoa, ela descansou, assim como Deus descansou de suas obras. Agora, você sabe que Deus é o Deus onipotente, todo-poderoso, criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus também descansou de suas obras. Mas quando nós pensamos, ou quando nós olhamos o descanso de Deus na Bíblia, ele não tem nada a ver com a maioria do conceito que as pessoas têm a respeito de descanso. O que é descanso para a maioria dos irmãos? É ficar sem fazer nada. Não é você ficar em casa, comendo ali uma comida saudável, pezinho para cima e alguém para poder te servir, trazendo para você tudo aquilo que você quer. Para a maioria das pessoas, o descanso talvez seria ganhar na Mega Sena, não precisar mais trabalhar e não precisar fazer mais nada. Só que quando você olha para o motivo pelo qual Deus descansou, porque a Bíblia diz que Deus descansou. A Bíblia diz que Deus descansou na história da criação. Você já leu Gênesis com certeza. Você sabe que Deus cria ali o mundo em 6 dias, e no 7º dia a Bíblia diz que Deus descansou. A pergunta que fica é, será que Deus descansou porque Ele estava cansado? Você realmente acredita que Deus poderia ficar cansado? Deus pensou, cansei, foi uma trabalheira que eu tive para criar o mundo e o homem, e agora no 7º dia eu vou descansar, vou ficar aqui fazendo nada. Deus descansou porque estava cansado? Claro que não. Claro que não. Até porque ele não tem esse cansaço físico, esse esgotamento físico, ele não perde as suas forças. Deus descansou, e a Bíblia deixa isso bem claro. Deus descansou porque Ele alcançou satisfação em ter cumprido o seu propósito. Pastor, qual era o propósito de Deus naquele momento? Naquele momento Deus tinha um propósito, que era fazer o homem, trazer o homem. Então por isso que Ele só descansou no 7º dia, ou seja, um dia depois que Ele alcançou o seu propósito. Do 1º ao 5º dia Ele estava preparando o ambiente, Ele estava preparando a casa, preparando o planeta. No 6º dia Ele cria o homem, alcança o seu propósito. Uma vez então que Ele encontra satisfação no cumprimento do seu propósito, Deus então agora descansa. Mas o descanso na Bíblia, como eu falei, não é você não fazer nada, mas é você entrar num estado de espírito cheio de paz, cheio de alegria, cheio de satisfação. Principalmente, podemos dizer que é você estar em paz com Deus. É você estar em paz diante das tribulações, diante das situações. Pastor, por que paz? Porque você serve a um Deus que te ama, amém? E por mais que você tenha as tribulações, por mais que você tenha situações que podem gerar em você angústia, você está confiado no amor que Deus tem por você. Então você pode descansar, você pode ter paz, e você pode servir a Deus no descanso, principalmente porque Ele já cumpriu o propósito dEle.
Ele já pagou o preço. Então, o descanso na Bíblia não tem nada a ver com você ficar parado. Não tem nada a ver com você não fazer nada. Nós podemos provar isso quando você olha para a história de dois pais de família. Às vezes tem um pai de família que ele precisa acordar de madrugada. Então ele acorda todos os dias às 5 horas da manhã, para poder pegar o ônibus, para poder ir trabalhar, para poder ter o sustento da sua casa, para sustentar a sua família. Alguém vai dizer, esse pai de família, ele não está descansando, porque ele acorda cedo, dorme pouco. Talvez ele está cansado. Você pode ter certeza que esse pai de família que está trabalhando, ele está mais descansado do que aquele outro pai de família que não tem um emprego, que não tem uma renda. Que talvez ele pode até acordar 10, 11, meio-dia. Misericórdia. Mas aí quando as contas vão chegando, ele não tem descanso. Pelo contrário, ele está debaixo de angústia. Quem é pai de família aqui sabe disso. As contas vão chegando. E você não tem o dinheiro suficiente. Você não tem a renda, você não tem a provisão. Isso mexe com qualquer homem, com qualquer pai de família. Isso tira o seu descanso. Isso tira a sua paz. Então, o verdadeiro descanso na Bíblia, ele está ligado com esse estado de espírito cheio de paz. De você ter plenitude em Deus, sabendo que Ele está suprindo você e que Ele cuida de você. Mas aí tem a pergunta, pastor, como que nós entramos então no descanso? Como que nós podemos desfrutar desse descanso? Porque é isso que o autor de Hebreus diz. Ele diz que você deve se esforçar para entrar no descanso. Sabe por que é esforçar? Aqui já fica a prova de que o verdadeiro descanso não é você não fazer nada, mas tem um esforço. Mas é esforçar porque esse estado de espírito, de paz que você tem, ele está totalmente ligado com a revelação que você tem. Então, com a imagem que você tem de Deus. Se a imagem que você tem de Deus é que Deus é um Deus bom, Ele é um Pai de amor, que cuida de você e te supre, você está no caminho da graça, então você está no caminho de entrar no descanso. Mas por que é nos esforçar? Porque diariamente, constantemente, o diabo joga setas à sua mente falando o quê? Falando o contrário. Diariamente o diabo te acusa. Diariamente o diabo fica levando você a sair desse caminho da graça, da base da graça, e sempre levando você para a base do merecimento, da justiça própria. É por isso que muitas vezes, muitos de nós acordamos de manhã, e ao invés de acordarmos em paz, descansando em Deus, nós acordamos já de que maneira? Aflitos, cheios de angústia, cheios de preocupações. Então, exige de nós um esforço. Eu acredito que esse esforço, na verdade, é na mente de você colocar a imagem correta de Deus na sua mente. Porque nós descansamos quando você está confiado na graça. O que traz pesar para nós, irmãos, é esse sentimento de acusação, é esse sentimento de estar em dívida com Deus, é esse sentimento de que eu não cumpri a minha parte, então agora Deus não vai cumprir a dele. E quantos de nós não nos relacionamos com Deus assim? E isso vai gerando em nós o quê? Angústia. Isso vai tirando de nós a paz, gera em nós medo. Então, eu tenho medo de que amanhã minha empresa quebre. Por quê? Porque eu errei, eu falhei. Eu tenho medo de que amanhã o meu casamento acabe, porque eu errei, eu pisei na bola. Então, as pessoas vivem cheias de medos, cheios de angústias. Mas a Bíblia diz que aquele que entrou no descanso de Deus, ele mesmo descansou de suas obras. O pastor Luiz tem pregado sobre isso daqui. Coloca no versículo 10. Olha o que diz. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Sabe o que é isso? Qual é a maneira de nos relacionarmos com Deus? Não é confiado nas nossas obras. Mas aquele que entra no descanso de Deus, ele mesmo descansou das suas obras. Você não serve mais a Deus confiado no seu braço. Você não serve mais a Deus confiado na sua justiça própria. Mas aquele que entra no descanso, ele está confiado na graça e no amor de Deus para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. É por isso então que no versículo 11, o autor de Hebreus diz isso. Esforcemo-nos então para entrar naquele descanso. Aí ele faz uma advertência, a fim de que ninguém caia no mesmo erro, no mesmo exemplo de desobediência. O autor de Hebreus faz uma advertência séria. Irmãos, hoje nós somos o Israel de Deus. Uma vez que hoje você já está salvo,
você conheceu a Cristo, você já entregou sua vida para Jesus, você teoricamente já deveria estar nesse descanso, porque o descanso entrou dentro de você, diga amém. Mas agora o autor de Hebreus faz uma advertência. Ele está dizendo que nós podemos cair no mesmo exemplo de desobediência. Pastor, que exemplo de desobediência é essa? O autor de Hebreus está se referindo à história do povo de Israel. Eu vou resumir a história para você, mas eu entendo, eu acredito que você conhece, porque ou você leu, ou porque recentemente também passou uma novela sobre isso, né, os 10 mandamentos, talvez alguém tenha visto aí. Mas você conhece a história do povo de Israel. Eles estavam escravos no Egito, Deus levanta Moisés, e Deus os tira do Egito, milagrosamente. Vem as 10 pragas, vem a Páscoa, aí vem a travessia do Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles saem, eles veem o poder de Deus, eles veem a fidelidade de Deus, eles veem os milagres de Deus ali na vida deles, trazendo provisão, suprimento. O povo vai caminhando em direção para a terra prometida, que na nossa palavra é a terra do descanso. O povo de Israel entraria no descanso quando eles entrassem em Canaã. Por isso que Canaã é de Deus. Quem quiser visitar Canaã pode ir também. O povo está caminhando, indo em direção a Canaã. A Bíblia diz, quando eles chegam lá diante da terra do descanso, quando eles poderiam entrar no descanso, Moisés enviou os espias. Você conhece a história? Os espias foram lá e viram que na terra do descanso, na terra de Canaã, tinham vários inimigos, cidades fortificadas. E o povo de Israel naquele momento, o povo de Deus, ao invés deles crerem que Deus traria o livramento, ao invés deles confiarem em Deus, ao invés deles confiarem no amor de Deus, ao invés deles confiarem na fidelidade de Deus para com eles, e olha que Deus já tinha dado muitas provas do seu poder, lá saindo do Egito, Deus já tinha dado muitas provas do seu amor e da sua fidelidade, mas mesmo assim, o povo chegou diante da terra de Canaã, quando eles viram os inimigos, eles não creram. Então é esse o exemplo de desobediência que o autor de Hebreus está dizendo. Ao invés deles olharem para Deus e colocarem a sua confiança em Deus, eles colocaram a sua confiança em quem? Neles mesmos. Pastor, por que eles ficaram com medo de dar o passo e entrar no descanso? Por que eles não tiveram coragem de entrar na terra prometida? Porque eles olharam apenas para a capacidade própria. Eles olharam apenas para a justiça própria. Eles olharam apenas para eles mesmos. Eles calcularam apenas usando a razão e a lógica. Eles olharam, viram o tamanho dos inimigos, viram o tamanho dos exércitos deles, e depois olharam para eles. E eles pensaram, não dá. Eles são mais fortes. Esse desafio é grande demais. O gigante é grande demais, nós não conseguimos. Aqueles homens não conseguiram crer que na verdade quem iria derrotar os inimigos era o próprio Senhor, através da vida deles. A vitória deles não seria natural, mas na verdade seria sobrenatural. E a Bíblia diz que o coração deles endureceu naquele momento, e eles não conseguiram crer. Eles deixaram de olhar para Cristo, eles deixaram de olhar para Cristo e a sua graça, e olharam apenas para si mesmos, apenas para a sua condição própria, ao invés de confiarem na fidelidade, no amor de Deus. Quem está me entendendo, fala amém. Porque a maneira que nós entramos no descanso envolve a fé, envolve você ter essa imagem correta de Deus, envolve você crer em Deus. Então envolve a fé está associada. Mas é triste que hoje em dia também existe isso. Muitos irmãos relacionam com Deus como esses homens de Israel. A prova disso é quando você vai pedir algo para Deus. Eu já fiz muito isso, eu não culpo você. Às vezes eu ia pedir algo para Deus, Senhor, eu quero pedir um carro novo, um carro zero. Então eu começava a orar e eu pensava, vou pedir tal carro. Mas rapidamente vinha aquele pensamento, mas esse carro eu não consigo pagar as parcelas. Que se eu for financiar esse carro, a parcela vai ficar tantos R$1.000. Eu não consigo. O que eu fazia? Eu abaixava o alvo da oração. Eu começava a orar, Senhor, esse carro não dá. Então me dá um aí usado. Mas a parcela tem que ficar mais ou menos em tantos reais, porque esse eu consigo. Você percebe? Eu estou pedindo algo para Deus, confiado apenas na minha capacidade.
Ao invés de eu me relacionar com Deus, apenas confiado na graça, no amor e na provisão que Deus tem na minha vida. Esses irmãos que estão olhando apenas para a sua capacidade própria, você acaba que entra por esse caminho de justiça própria. Você está apenas olhando para a sua justiça própria, se você merece ou não, se você fez por onde ou não, se você está sendo um bom cristão ou não. E quanto mais você entra no caminho da justiça própria, menos fé você tem para pedir coisas para Deus. Menos fé você tem para pedir coisas grandes para Deus. Mas quanto mais você tem revelação da graça, quanto mais você tem revelação que é Ele quem cuida de você, quanto mais você tem revelação de que Ele já está satisfeito com você, de que Ele já te ama, então mais fé você tem para pedir coisas grandes para o Senhor. Mais ousado você fica. Então o autor de Hebreus faz essa advertência. Toma cuidado para você não olhar para você. Não relacione com Deus olhando para você. Não relacione com Deus, ou não olhe quando você está diante de uma circunstância, de uma dificuldade. Não olhe para o seu mérito, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. A nação de Israel errou. Eles erraram. E é triste saber que por causa disso, então, eles ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos. Irmãos, deserto não é lugar de descanso. Ninguém descansa no deserto. Eles não entraram no descanso. O deserto, pelo contrário, é um lugar de cansaço. Tem calor. É dificuldade. No deserto você não prospera. Ainda mais na ocasião deles. Porque eles ficaram 40 anos peregrinando. Quem mora de aluguel que sabe a canseira que é você de tempos em tempos fazer o quê? Mudança. Põe na caixa. Tira da caixa, põe na caixa, tira da caixa. Quando você acaba de arrumar a casa, vem a notícia, Moisés fala, vamos caminhar mais um tanto. Põe tudo na caixa de novo. Quem mora no deserto não descansa, não tem descanso. O deserto pelo contrário, o deserto na Bíblia fala de um lugar de aridez. É um lugar, na verdade, de cansaço. E é um lugar onde a sua semente não frutifica. Mas alguém vai pensar, pastor, mas quando nós olhamos para a história do povo de Israel no deserto, nós podemos ver um nível de graça. Eu concordo com você, porque a fidelidade e o amor de Deus façam que Deus não abandone o seu povo. Mesmo que eles tenham errado, entende? Eles erraram, eles acabaram de falhar, mas a graça de Deus ainda alcança o povo de Israel. E é nessa ocasião do deserto onde você vê talvez um dos grandes milagres da Bíblia. Porque a Bíblia diz que eles recebiam o maná do céu. No deserto. É interessante isso, porque no deserto, eles não tinham como plantar, eles não tinham como colher, então Deus mandava o maná. E alguém vai pensar, pastor, tá vendo? Esse é o descanso. Eles estão no deserto e Deus está mandando o maná, então na verdade eles estão descansando. Não estão descansando, porque ninguém descansa realmente no deserto. Mas você vê uma medida da graça de Deus sobre a vida deles, mesmo eles tendo errado, porque Deus é fiel, Deus ama e Deus não te abandona, mesmo que você tenha pisado na bola. Mas enquanto o povo de Deus está no deserto, eles têm apenas o quê? Apenas o suprimento da necessidade básica. Apenas isso. Você não vê eles plantando maná e colhendo maná, para poder vender maná, para poder prosperar. Eles não plantam maná. A Bíblia diz que as roupas, eles ficavam com a mesma roupa durante aqueles 40 anos, é um outro milagre, né? A roupa não envelhecia, a roupa talvez ia crescendo junto com aquela criança. Você tem um grande milagre aí no que diz respeito à roupa, mas ninguém multiplicava roupa, entende? Quem quer viver no deserto, quem quer viver com esse aparente descanso do deserto, é o nível mais baixo da fidelidade de Deus. Quando eu falo nível mais baixo da fidelidade de Deus, estou querendo dizer que na fidelidade de Deus, Ele vai sempre te suprir no básico, nas necessidades. Ou seja, você não vai passar fome. O Senhor não vai você passar essa dificuldade de não ter o que comer, não ter o que beber. Mas no deserto, é apenas esse nível da graça de Deus que o povo de Israel recebeu. Eles não podiam prosperar. Eles não podiam realmente estar no descanso. Eles não podiam realmente estar provando ali de toda a graça que Deus tinha para derramar sobre eles. Agora, o que é que eu quero te ensinar nessa manhã? Que existe uma medida de graça maior para você. Que você não precisa viver também assim. Você não precisa viver apenas no básico.
apenas sendo o suprimento das necessidades, mas Deus pode fazer com que você prospere, e é esse o caminho que Deus tem para você quando você entra no descanso. A Bíblia diz, no livro de Josué, capítulo 5, essa primeira geração que falhou, eles não entraram no descanso, mas a Bíblia diz que a segunda geração, os filhos dessa primeira geração, agora com Josué, eles entraram no descanso, eles entraram na terra, tomaram posse. E aí a Bíblia fala de 5 coisas que o povo que entrou no descanso, eles tiveram, ou eles alcançaram quando eles entraram no descanso. E também são essas 5 coisas que eu quero rapidamente falar com você, porque você é o povo do descanso, amém? Quem está me entendendo nessa manhã, fala amém bem forte. Josué capítulo 5:1, olha o que a Bíblia diz. Esse texto relata como que eles entraram no descanso, como que eles entraram em Canaã. Olha o que diz, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Como que eles entraram em Canaã, irmãos? Não sei se você conseguiu entender, eu vou te explicar. O Josué para diante do rio Jordão. Eu sei que você sabe que uma vez o Senhor abriu o Mar Vermelho, mas aqui também o Senhor fez o milagre no rio Jordão. O rio secou, ou o rio também se abriu, e o povo de Israel passou pelo rio Jordão. É isso que o texto está dizendo. O Senhor tinha secado as águas do Jordão, e nós passamos. A maneira como o povo de Deus entra no descanso é passando pelas águas, entrando pelas águas. Pastor, o que significa isso? Passar pelo rio Jordão, passar pelas águas. Passar pelas águas, meus irmãos, é uma tipologia do batismo. A maneira que você entra no descanso é pelo batismo. Alguém talvez vai pensar, mas pastor, o povo de Israel não batizou, não foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Sim! O povo de Israel batizou quando eles atravessaram o Mar Vermelho, mas a geração que atravessou o Mar Vermelho não entrou na terra do descanso. E essa geração que atravessou o Jordão, que também passou pelas águas, eles não passaram o Mar Vermelho. Por isso, eles tinham que passar de ter essa experiência do batismo. Mas olha aqui para mim, eu não quero apenas falar que você precisa batizar, não é isso. O que está por trás do batismo? Pastor, quando eu batizo, eu estou declarando o quê? No dia que você batizou, se você já fez isso, no dia que você batizou, você estava declarando a sua fé em Cristo. Você estava colocando a sua fé em Cristo. Olha aqui para mim, meu irmão. Você merecia ser salvo? Não. Você comprou sua salvação? Não. Você fez alguma coisa que convenceu Deus a querer te salvar? Não. A sua salvação, no meu contexto aqui, representada pelo batismo, a sua salvação foi obra unicamente e exclusivamente de Deus na sua vida, sem nenhum mérito seu, sem nenhuma justiça própria sua. Não foi você que se salvou, não foi você que comprou, é tudo mérito de Deus, é tudo obra de Deus. Então a sua vida no descanso começa de que maneira? Você olhando para a justiça própria? Você se esforçando para agradar a Deus? Não. Você entra no descanso quando você crê que o Senhor Jesus é o autor e consumador da sua fé. Você entra no descanso quando você crê que tudo na sua vida cristã depende da graça, depende dele, depende daquilo que ele fez, da obra que ele fez. É por isso que eles entram na terra de Canaã pelas águas. Eles entram na terra de Canaã pelo batismo. E o que é o batismo? É quando eu declaro que ele é o meu salvador. É quando eu declaro que ele é o meu provedor. Não há justiça em mim, não há mérito em mim, mas o mérito é totalmente de Deus. Quantos querem estar no descanso aqui? Você entende? Talvez você já até batizou, mas talvez o que está faltando é você ajustar essa mentalidade. Como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu entro no descanso? Pastor, eu quero provar do descanso, o que eu tenho que fazer? Ele é o autor e consumador da sua fé. A sua vida cristã no descanso começa você crendo que Ele é quem te sustenta, Ele é quem te salva, Ele é o seu provedor. Não há mérito seu, não é porque você merece. A nossa vida cristã começa, a nossa vida no descanso começa com a graça. Você foi salvo pela graça.
Totalmente pela graça. Mas não apenas você entra no descanso, você vive no descanso confiado na graça. O problema muitas vezes é esse. No dia que você converteu, você creu na graça. Mas agora você quer se relacionar com Deus baseado na sua justiça, baseado no seu mérito. Mas eu estou te mostrando que a maneira como você começa a vida cristã e a maneira como você caminha na vida cristã é igual. É confiado na graça e não na sua justiça própria. Efésios 2:8. Paulo diz isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Você quer desfrutar do descanso? Creia na graça. Creia na graça, da mesma maneira que você foi salvo. Creia que Ele é bom e que a graça de Deus te alcance. Josué capítulo 5, volta lá. Nós temos a segunda coisa que eles fizeram, versículo 7. Depois que eles atravessam o rio, isso já está falando da graça de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz, Josué 5:7. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. A segunda coisa que Josué fez, quando eles entraram na terra do descanso, Josué circuncidou o povo, os homens. Eles não tinham se circuncidado no deserto. Agora, pastor, o que é a circuncisão? A circuncisão era a cerimônia ali do povo de Israel que cortava a pele do prepúcio, né, do órgão reprodutor masculino. E o que significa a circuncisão na Bíblia? Quando você vai pesquisar, a circuncisão na Bíblia significa o despojar-se da carne. Pastor, o que é isso? Despojar-se da carne. A circuncisão significa que a maneira como você relaciona com Deus no descanso, na terra do descanso, é você não confiando na sua carne. Por isso que a circuncisão é o despojar-se da carne. Você não confia na sua carne. Você não confia nos seus méritos, mas você confia na obra de Cristo. A circuncisão foi instituída com quem? Com Abraão. Abraão queria ter um filho. Abraão queria gerar Isaac, e Abraão não conseguia. Então Deus vem e institui a circuncisão em Abraão, exatamente no órgão reprodutor. Mas isso fala de quê? Deus está falando para Abraão: Abraão, se você vai ter um filho, vai ser na minha força, vai ser no meu sustento, vai ser na minha provisão, e não na sua força própria, e não no seu mérito, e não na sua justiça própria. Por isso que a circuncisão então é instituída com Abraão para o povo de Israel. Mas a circuncisão não apenas fala desse contexto de você despojar-se da sua carne, mas a circuncisão fala também da aliança de Deus. Porque o sinal da aliança de Deus com o povo de Israel era a circuncisão. Se você que naquela época, e hoje não é diferente, quer saber quem é um judeu, você olharia se essa pessoa era circuncidada ou não. A aliança de Deus com Abraão foi no órgão reprodutor de Abraão, porque a aliança de Deus com Abraão é com Abraão, mas também com toda a sua descendência. Com toda a sua descendência. Olha aqui para mim, meu irmão. Pela fé, Paulo diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Se você é filho de Abraão, então Deus tem também uma aliança com você. A mesma aliança que Deus tem com Abraão, Ele fez com você. Nós hoje então servimos a um Deus de aliança. Como que nós vivemos no descanso? Olha aqui para mim, é isso que eu quero que você entenda. Como que nós podemos viver no descanso? Sabendo que nós servimos a um Deus de aliança. A um Deus que cuida de mim. A um Deus que vai me suprir. A um Deus que não vai me abandonar. E é exatamente isso que me faz entrar no descanso. Porque se amanhã eu tenho um grande desafio, se amanhã eu tenho uma grande conta para pagar, se amanhã eu tenho um grande gigante para vencer, eu sei que eu sirvo ao Deus da aliança. Eu sei que Ele está comigo, que Ele não me abandona. E sabe o que é bom da aliança? Sabe o que é bom você saber que serve a um Deus de aliança? Que mesmo que você seja infiel, mesmo que você erre, você serve a um Deus que é fiel. Você serve a um Deus que cumpre as suas promessas. Você serve a um Deus que não vai te abandonar, mesmo que você erre. Mesmo que você pise na bola. Por isso que a segunda coisa que eles fizeram foi a circuncisão. Circuncidaram,
declarando a fidelidade e a aliança de Deus sobre a vida deles. Diga amém. Josué capítulo 5, versículo 10. Terceira coisa que eles fizeram. Olha o que diz. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Terceira cerimônia, terceiro acontecimento que tem, a Páscoa. Vamos lembrar? Eles entram pelo batismo, atravessando o rio, na fala da graça. Eles fazem a circuncisão, fala da aliança de Deus, e agora eles celebram a Páscoa. Talvez a segunda cerimônia que eles fizeram imediatamente que atravessaram o rio, foram celebrar a Páscoa. Esses três primeiros pontos falam, mostram na verdade essa base do viver no descanso. Como que você vai viver no descanso? Tendo revelação disso, de atravessar o rio, de ter a circuncisão, a aliança, e de você celebrar a Páscoa. Pastor, o que é a Páscoa? É quando você está se alimentando do Cordeiro. A Páscoa foi instituída com o povo de Israel no livro de Êxodo. A Bíblia diz que na ocasião da 10ª praga, Deus enviaria lá um anjo da morte e entraria nas casas e mataria todo o primogênito. Então Deus institui a Páscoa. Deus fala o que para o povo de Israel? Se vocês não querem que a morte entre, se vocês não querem que a condenação entre nas suas casas, então vocês vão pegar um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, matá-lo, vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar nos umbrais das portas. Então o anjo da morte não vai entrar. Quando chegou a noite, e o anjo da morte então vem ali, né, na ocasião da 10ª praga, eu quero que você comece a pensar, como se você fosse talvez esse anjo da morte, ou que talvez ele pensou, aquele anjo chegou, aquele espírito chegou ali para trazer a condenação, para trazer a morte. Quando ele parava na frente da casa daquele israelita, ele procurava apenas o quê? Se o sangue estava passado nas portas. Apenas isso. Ele não ficava preocupado se naquele dia, aquele homem lá dentro da casa tinha brigado com a mulher. Ele não preocupava, não fazia um inquérito. Ele não fazia ali várias perguntas para saber se aquela pessoa tinha cumprido todos os mandamentos. A preocupação dele era apenas uma. O sangue está passado? Se o sangue está passado, significa que o cordeiro já morreu. Se o cordeiro já morreu, então o preço foi pago. Você sabe, talvez naquele dia, na verdade, talvez naquele exato momento, o marido e a mulher estavam brigando. Porque um queria comer o pedaço melhor do cordeiro, né? Enquanto o anjo estava lá fora, lá dentro eles estavam comendo o churrasco. Você percebe que a Páscoa antigamente era melhor, né? Hoje em dia virou só chocolate. Quem quiser nos convidar para uma Páscoa assim, pode nos convidar. Talvez lá dentro o marido e a mulher estavam brigando. Talvez eles estavam lá discutindo, o ambiente não estava bom. Mas o anjo lá fora, que queria trazer condenação, não estava olhando para o que aquelas pessoas lá dentro estavam fazendo. Ele estava preocupado apenas com o sangue nos umbrais das portas. Apenas com o sangue. É quando você vê também o povo de Israel ofertando antigamente. Aquele judeu trazia a ovelha, o cordeiro para ser sacrificado. O sumo sacerdote não olhava a vida do ofertante. O sumo sacerdote não avaliava se aquele homem que estava trazendo a oferta, se ele era fiel, se ele cumpria todos os mandamentos. O sumo sacerdote estava olhando apenas para o cordeiro. Apenas para o cordeiro. Pastor, eles celebraram a Páscoa. Mas e nós hoje? Irmãos, hoje nós temos a ceia. A ceia hoje, ela aponta para a Páscoa. Porque hoje, quando nós tomamos a ceia, nós estamos declarando, né, ou relembrando a morte do nosso cordeiro. Hoje, quando você parte o pão e você bebe do cálice, você está passando sangue nos umbrais. Meu irmão, hoje nós somos o povo que desfruta da justificação. Nós somos o povo que desfruta da obra que Cristo já realizou. Quando nós celebramos a ceia, quando nós partimos o pão, nós estamos declarando que o nosso cordeiro já morreu. E se ele já morreu, nós já estamos justificados. Jesus é o nosso cordeiro pascal, que já pagou o preço, que já morreu. Por isso, como Paulo diz, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Essa é a maneira de você viver no descanso. Pastor, como que eu vivo no descanso? Você tem que ter revelação desses passos.
Você entra no descanso pela graça. Você vive no descanso confiado na aliança de Deus. E você vive no descanso porque você sabe que a obra de Cristo já foi realizada. O Cordeiro já morreu. O preço já foi pago. Não há mais culpa. Não há mais condenação. E uma vez então que o nosso Cordeiro já morreu, nós então podemos viver no descanso. No descanso. Sem culpa. Sem condenação. Sem peso. Sem angústias. Confiados no amor de Deus. Confiados na graça de Deus, porque o Cordeiro já morreu, porque o preço já foi pago. Aí alguém vai dizer, pastor, que maravilha. Então quer dizer que agora o povo entra em Canaã, eles entraram ali na terra do descanso, eles fazem a circuncisão, eles celebram a Páscoa, então agora é só ficar de boa. É só ficar lá esperando o maná cair. Olha que maravilha. Mas é esse ponto que eu gostaria que você prestasse atenção. Acontece algo tão precioso, tão impressionante. Versículo 12, olha o que diz Josué 5. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, isso aqui é um dia depois que eles entraram em Canaã, eles acabam de entrar na terra do descanso. No dia imediato, o que aconteceu? Cessou o maná. Cessou o maná. Talvez o normal seria, o que nós pensaríamos? Pô, eu acabo de entrar no descanso, então tinha que mandar mais maná. Mas não, eu acabo de entrar no descanso e Deus corta a provisão. Deus cortou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra. Você não acha isso impressionante? No dia imediato, no dia seguinte que eles entram no descanso, cessou o maná. Pastor, por que Deus faz isso? Significa que Deus está abandonando o seu povo? Não, que Deus não vai mais cuidar do seu povo? Não, não é isso. A prova disso é que você vê que no primeiro ano eles comeram das novidades da terra. Então eles não passaram fome, porque Deus nunca vai deixar você passar fome. Assim foi no deserto, quando eles erraram, quando eles pisaram na bola, Deus ainda estava suprindo. Deus cuidou. Esse nível de cuidado básico, a graça de Deus sempre vai te dar. Mas se você quer prosperar na terra do descanso, você precisa aprender a fazer o que esse povo fez. Você precisa aprender a fazer o que eles fizeram. Olha aqui para mim, irmãos. Se você crê na ceia, se você crê na obra consumada de Cristo, se você crê que hoje você já está no descanso porque Cristo pagou o preço por você, então existe um padrão de vida, existe um modelo de vida para quem está no descanso. Entende? E qual que é esse modelo? É isso aqui. Se você hoje já creu na graça, se você hoje crê na aliança com Deus, e se você crê que o Cordeiro já morreu por você, esse é o modelo de vida que Deus quer de você. Porque é esse modelo, é esse padrão de vida que aconteceu com o povo quando eles entraram no descanso. Assim que eles entraram no descanso, desfrutaram da graça, cessou o maná. Pastor, por que cessou o maná? Porque agora Deus quer te ensinar o caminho da prosperidade. Deus quer te ensinar o caminho da prosperidade. E meu irmão, agora aqui, para o povo do descanso, só existe uma solução para eles. Que o pastor Naor estava comentando aqui. Se eles agora querem ter o alimento, se eles querem ter o suprimento, eles precisam aprender a plantar. O que faz na terra do descanso? Planta. Você planta. Agora, você tem que ajustar essa sua mentalidade, porque eu sei que talvez você preferia a época do deserto. Mas pastor, então no deserto era melhor, porque Deus mandava o maná, tinha provisão. Mas é isso que você precisa entender, enquanto você está apenas nesse nível, você não prospera, porque ninguém planta maná e ninguém colhe maná, não há prosperidade. Você não pode ajudar os outros, mas quem entrou no descanso, quem tem revelação que está no descanso, primeira coisa que você faz, você planta. Você planta. Sabia que quem não planta, não está no descanso? Por que quem não planta não está descansando? Por que alguém não planta? Ele não planta porque ele tem medo de plantar e depois no final do mês fazer o quê? Faltar. Ele tem medo de passar necessidade. Ele tem medo de passar escassez. Então ele não planta. Mas quem planta entendeu que não é essa quantidade aqui de sementes que vai me suprir, mas é o meu Pai de amor que cuida de mim. É o meu Pai que cuida de mim. Ele cuida de mim. E Ele
Ele cuida tanto de mim que eu posso plantar, Ele vai me dar o pão como alimento, eu ainda posso plantar e vou colher e vou prosperar. Diga amém. Mas aí alguém vai pensar, mas pastor, aonde então que está a graça de Deus nisso? Aonde que está a graça em você ter que plantar? Hoje, o pastor Mauro está aqui, ele é fazendeiro. Ele sabe disso, meu sogro é fazendeiro. Onde que está o descanso hoje, nesse contexto da plantação? Quando vai dando mês de outubro, mês de novembro, os fazendeiros começam a olhar para cima e pensam o quê? Tem que chover. Cadê as chuvas? Tem que chover. Aí, vem as primeiras chuvas, o fazendeiro planta. Ele fica preocupado com o quê? Senhor, tem que chover mais. Tem que chover mais tantos milímetros. Para eu poder ter uma boa colheita, a chuva tem que vir. É por isso que aqui no Brasil, né, no estado de Goiás, nós plantamos sempre no final de ano, que é a época das chuvas. Mas, naturalmente falando, todo fazendeiro, quando ele planta hoje, ele fica o quê? Ele fica meio apreensivo. Será que vai chover? Será que vai chover o suficiente? Plantei, né, gastei aqui tantos R$1.000 para fazer essa plantação, preparei o campo, será que vai chover? Essa é a angústia, essa é a pressão do fazendeiro. E onde que está então o descanso de Deus para o seu povo? Está aqui, na promessa de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Essa é uma promessa para quem cumprisse os mandamentos. Você já cumpriu. Você cumpriu porque Jesus cumpriu por você. Então essa promessa ela já vale para a sua vida. Quem está me entendendo fala amém. Essa promessa já vale para a sua vida. Olha o que diz. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Para dar o quê? Para dar pão? Não. Para dar semente? Não. Para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. A promessa de Deus, e tem outros textos que falam sobre isso, é que o Senhor, a graça de Deus, já está aberta sobre a sua vida para derramar chuva. Chuva. Porque quem entrou na terra do descanso, ele faz o quê? Planta. Pastor, onde que está a graça nisso? A graça, irmãos, de Deus, e o descanso de Deus está nesse ponto. Você pode plantar, porque Deus já garantiu, eu vou mandar chuva. Então você pode plantar sem medo. Você não tem esse receio dos fazendeiros de hoje em dia, né, dos grandes plantadores. Será que vai chover? Não, esse receio você não tem, porque Ele já garantiu, que Ele já abriu o bom tesouro do céu sobre a sua vida para trazer chuva. Então me entenda, a provisão Deus sempre vai te dar. Ele não vai te abandonar, não vai deixar você passar fome. Mas se você quer prosperar, se você quer ter grandes colheitas, o que você faz na terra do descanso? Você planta. E uma vez que você planta, Ele manda a chuva. E uma vez que Ele manda a chuva, então você vai ter as grandes colheitas. Você vai ter a provisão. A graça e o descanso de Deus está aqui. Ele garante a chuva sobre a sua vida. Então olha aqui para mim. Se você está no descanso e não está colhendo, irmão, só tem uma resposta. Você não plantou. Não tem nada plantado, entende? Porque Ele já disse que a chuva vem. Ele já disse que a chuva vai cair. Se a chuva está caindo sobre você, porque você faz parte de uma igreja abençoada. Você faz parte de uma igreja que ensina a graça, que crê na graça. Se a chuva está caindo, como a Bíblia diz, e não está tendo colheita, uma provável conclusão é o quê? É porque a água está regando a terra, mas não tem semente. Não tem nada plantado. Você precisa aprender a plantar. Porque é isso que o povo do descanso faz. Eles plantam. Por isso que o maná cessou. Não tem mais maná. Agora é necessário plantar. Pastor, o que eu posso plantar? Você planta a sua vida. Né? Quando você está indo liderar uma célula, você está plantando. Você está indo aconselhar alguém. Quando você está ofertando. Quando você traz aqui o tijolinho da oferta. Você está plantando. A maneira mais simples, né, que nós temos hoje de plantar é ofertando. É plantando dinheiro. É plantando recurso. Mas alguém vai pensar, pastor, a terra é boa. Pastor, vale a pena plantar na terra do descanso? Gênesis 26, 12. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que Isaac semeou nessa terra. A mesma terra, a terra de Canaã, a terra do descanso. Essa terra da graça, a terra que você está hoje, diga amém. Gênesis 26, 12, a Bíblia diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano
recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. O mesmo padrão nós temos aqui, irmãos. Como que ele prosperou? Porque ele plantou. Plantou aonde? Na terra do descanso. A Bíblia diz que Isaac plantou na terra do descanso e em 1 ano ele colheu o resultado de 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho. Essa é a graça e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Mas alguém vai pensar, mas pastor, isso aí não vale só para Isaac, para o Velho Testamento? Jesus também disse isso. Marcos capítulo 10, 29. Olha o que a Bíblia diz. Eu já estou encerrando, amém, irmãos? Eu sei que eu não sou o pastor Luiz, mas você vai me dar alguns minutinhos, amém? Marcos 10, 29, Jesus diz: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas. 100 vezes mais. É o mesmo contexto de Isaac. Isaac recebeu 100 vezes mais. Agora Jesus está dizendo que aqueles que deixaram, o deixar aqui é outra maneira de dizer o plantar. Né? Você deixou de comer a semente para plantar, para investir. Aqueles que deixaram por amor de mim e por amor ao Evangelho. Tem esse detalhe aqui. É por amor de mim e por amor ao Evangelho. Jesus quem disse. Por amor de mim e por amor a Cristo. Meu irmão, quando você está trazendo a sua oferta, domingo que vem é o nosso desafio para nós concluirmos, né, a arrecadação aqui da reforma e para construirmos o prédio da Videira Buriti. Domingo que vem é o dia. Se domingo que vem você vem aqui, eu posso afirmar isso com toda certeza. Se domingo que vem você vem aqui trazer a sua oferta por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, você está plantando na terra do descanso. E você vai colher 100 vezes mais. Pastor, e por que eu vou colher? Porque a chuva vai cair. A chuva vai cair. Ele já garantiu. Irmãos, nós queremos construir o prédio da Videira Buriti. Olha aqui para mim. Deixa eu dar o meu testemunho para você. Domingo passado eu falei isso aqui na hora da oferta. Há 1 ano e meio atrás, nós fomos lá para a Videira do Canaã. Multiplicamos daqui parte da Videira Canaã. Hoje saiu daqui da Videira do Bueno. A outra parte da Videira do Portal. Nós chegamos lá com 700 irmãos. Nós já passamos de 1000 irmãos naquele lugar. As pessoas estão se convertendo, as células estão crescendo. E essa é a realidade em cada um dos prédios que nós estamos abrindo. Por que nós queremos abrir Videira Buriti? Porque Deus ainda tem uma obra nessa cidade. Deus tem algo a realizar nessa cidade. Então, na verdade, nós queremos cada vez mais abrir mais prédios, multiplicar mais células. Porque nós sabemos que Deus tem um projeto para essa cidade. Deus tem uma obra. Só que para isso nós precisamos do recurso. Nós precisamos que o recurso venha. E de onde que vai vir o recurso? Das plantações que nós vamos fazer. Por isso que domingo que vem nós esperamos que você traga, né, a sua célula, traga aí o seu tijolinho, ou a sua oferta individual, para que nós possamos pregar o Evangelho. É isso que eu quero que você entenda. Você vai trazer a sua oferta por amor ao Evangelho. Porque nós vamos pegar essa oferta e construir mais um prédio. Para quê? Para pregar o Evangelho. Para que pessoas sejam salvas. Para que pessoas sejam alcançadas. 2 Coríntios 9:10. Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o Senhor dá pão para alimento. Isso fala do suprimento que Ele vai fazer na vida de todos nós. Mas Ele não diz que vai multiplicar o pão. Diz que vai multiplicar a sementeira. Não o pão. Vai multiplicar a sementeira. Estou lendo esse versículo para você, apenas para você entender que se você entrou na terra do descanso, se você está na graça, se você está confiado na graça, o que Deus espera de você? Que você plante. Que você plante, porque Ele multiplicou a sua sementeira. Para que você plante mais, para que você prospere. Para encerrar, Josué, capítulo 5, versículo 13. É o último ponto, eu vou encerrar com ele. A Bíblia diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou.
Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Sabe qual que é a segunda coisa que acontece em Canaã? A segunda coisa que acontece na terra do descanso? Deus envia o príncipe do Senhor. Sabe por quê? No descanso, você planta e você luta. Você planta e você luta. Eu sei que parece um paradoxo. Talvez você pensaria: pastor, eu achava que no descanso não tinha que plantar e nem lutar. Pois é, mas eu estou te mostrando que no descanso de Deus, na verdade você planta e você também tem que lutar. Por que Deus enviou o príncipe do exército do Senhor? Porque eles teriam as lutas. Eles agora teriam que expulsar aqueles antigos moradores para apropriar da terra do descanso. Para entrar no descanso, eles teriam que expulsar os inimigos. É por isso que agora você sabe. Você entrou no descanso, você está na graça, você confia no amor de Deus. Existem as lutas ainda. Você sabe que existem. As lutas vêm. As dificuldades surgem. As provações surgem. Talvez amanhã mesmo você vai ter que enfrentar um grande inimigo. Mas qual que é o descanso? O descanso é que o Senhor já enviou o príncipe do exército do Senhor. A vitória não é sua, meu irmão. A vitória é de Cristo. A vitória é de Cristo. Por isso que amanhã você pode enfrentar os seus inimigos. Amanhã você pode enfrentar as suas dificuldades em paz, no descanso, porque você não está sozinho. O príncipe do exército do Senhor está com você. Agora, por que Deus manda o príncipe do exército do Senhor? Porque ainda há uma obra a ser realizada. Olha aqui para mim, irmãos. Ainda existe uma obra a ser realizada nessa cidade. Ainda existe uma obra. Isso é só o começo. Deus tem muita coisa para fazer. Nós temos mais prédios para abrir. Nós temos mais pastores para enviar. Temos mais células para multiplicar. E você hoje, semana que vem, tem a oportunidade de participar do projeto de Deus. O projeto de Deus se chama igreja. Deus não está abrindo hospitais. Deus não está construindo escolas. Deus está fazendo igreja. Deus está edificando igreja. Esse projeto para Deus é tão importante que Ele deu a própria vida pela igreja. Por isso eu quero desafiar você. Domingo que vem, venha com o coração aberto. Nessa semana, trabalhe com a sua célula. Abra o seu coração, faça algo, mas não fique de fora. Não perca a plantação. Se você está no descanso, nós plantamos. O que nós fazemos no descanso? Plantamos e lutamos. Confiados em nós mesmos? Não. Confiados no amor e na graça de Deus por nós. Se você crê nisso, diga amém. Fique em pé no seu lugar. Vamos encerrar. Levítico 26, versículo 4. Vamos encerrar lendo esse texto. Olha o que a Bíblia diz. É uma promessa de Deus para o povo do descanso. Então, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós outros perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Essa é a promessa para quem está no descanso de Deus. Por um minuto, levanta suas mãos. Você vai orar ainda pela nossa arrecadação. Você vai declarar que toda a provisão financeira que nós precisamos para concluirmos as reformas e o prédio da Videira Buriti, o Senhor vai nos dar no próximo domingo, com uma grande semeadora que nós faremos nesse lugar. Com suas mãos levantadas, comece a declarar isso. A provisão da parte de Deus. E vai declarando,
também que a sua semente vai prosperar. Vai declarando: Senhor, eu vou plantar, porque eu estou no descanso. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. Nós somos o povo que entrou no descanso. Nós somos o povo que temos revelação da Tua graça, do Seu amor por nós, da Sua aliança. Ó Pai, porque estamos no descanso, nós sabemos que podemos plantar, podemos semear, porque a terra é boa. Ó Pai, podemos descansar, porque o Senhor enviará chuvas a seu tempo. Ó Deus, e o trabalho das nossas mãos prosperará. Por isso nós cremos na provisão da parte do Senhor para nós como igreja. Ó Deus, e também sabemos que o Senhor vai completar a sua obra, porque o príncipe do exército do Senhor está conosco. Amanhã, ó Pai, nessa semana, quando enfrentarmos os desafios, as dificuldades, sabemos que o príncipe do exército do Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! 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 Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.